a fantasia e com a memória emocional. Ela não exige resposta verbal. O que importa é a reação dela, a hesitação, o arrepio, o brilho nos olhos, o sorriso. Involuntário. A mulher se revela no instante em que é obrigada a visualizar o que sente. E esse momento é de uma entrega silenciosa, mas profunda. Você, como homem, precisa aprender a ver além das palavras, porque nem todo desejo se explica. Alguns apenas se manifestam. E, quando ela permite esse pensamento tomar forma, é porque já está entregue, ainda que não diga nada. Homens inseguros têm medo de fazer essa pergunta. Homens fortes a usam como termômetro, porque sabem que desejo real não é alimentado por promessas, mas por presença. A forma como você a olha ao fazer essa pergunta, o silêncio firme que acompanha as suas palavras, a energia que você emana, tudo. Isso é o que cria atenção, atração e respeito. Essa pergunta mostra que você não é apenas um corpo, é uma presença. Um homem que a impacta até quando está em silêncio. A sétima pergunta que mais provocou reações intensas foi feita quando eu percebi que ela precisava ser desafiada emocionalmente, porque o desejo também nasce da quebra de rotina, do convite ao imprevisível. E foi aí que eu perguntei: qual foi a última vez que você fez algo só para se sentir viva, sem pensar nas consequências? Essa pergunta é um estopim, porque ela tira a mulher da zona de conforto, faz com que ela olhe para dentro e encare os próprios limites. A maioria das pessoas vive anestesiada, cumpre rotinas, segue padrões, agrada a todos, mas esquece de si mesma. E quando um homem faz uma pergunta assim, ele se transforma em um lembrete do que é ser livre. Essa pergunta ativa nela uma memória emocional, um momento em que ela usou, em que se sentiu selvagem, entregue, real. E com isso ela começa a associar a sua presença com essa energia de liberdade, de intensidade, de vida. Você deixa de ser só mais um e passa a ser o homem que desperta nela a vontade de viver. Mulheres não se apaixonam por promessas, elas se apaixonam por sentimentos. E quando ela sente que está sendo convidada a sair da prisão emocional que criou para si mesma, o desejo cresce, porque você representa mais do que atração. Você representa o risco que vale a pena. Mas essa pergunta também serve para você, homem. Quando foi a última vez que você viveu algo só? Por si? Ou será que você está tão preso às suas rotinas e sua busca por controle e segurança que esqueceu como é se sentir intensamente vivo? O homem estoico não é aquele que vive no controle absoluto, é aquele que sabe quando soltar as rédeas, que não tem medo do novo, que desafia o tédio e a inércia com coragem e direção, porque só quem desafia o comum vive o extraordinário. A oitava pergunta vem para revelar intenções ocultas, porque nem todo interesse é sincero, e você precisa de lucidez para separar o que é verdadeiro do que é apenas presença passageira. Pergunta foi: se eu não estivesse aqui agora, o que você faria? Essa pergunta é uma lupa. Ela mostra se sua presença está sendo realmente desejada ou apenas tolerada. Se ela
Responder com algo morno, sem entusiasmo, você já sabe. Mas se os olhos dela entregarem que sua ausência faria falta, que sua presença move algo dentro dela, então você tem um lugar no íntimo dela. O homem que não tem medo da resposta é o homem que controla o próprio tempo. E o tempo de um homem é sagrado, porque ele é energia, ele é foco, ele é construção. Não desperdice isso em relações onde sua ausência não faz diferença. Essa pergunta não é sobre carência, é sobre valor. Sobre saber-se. A mulher está com você porque te escolhe, ou porque simplesmente não tem algo melhor para fazer. E quando você aprende a identificar esse tipo de energia, você para de correr atrás porque entende o que é verdadeiro se mostra e o que é vazio desaparece. Mulheres respeitam homens que se respeitam, e o homem que sabe o impacto da própria ausência é o mesmo que não se curva por medo de ficar só. Por quê? Solidão não assusta quem vive com propósito. Se esse conteúdo tá ativando algo aí dentro, deixe o like agora e compartilhe com o irmão de jornada. Somos uma irmandade de homens que não aceitam migalhas emocionais. A nona pergunta é uma lâmina fina que corta ilusões e ela soa quase como um desafio. O que você faria se eu dissesse que não me importo com o que você pensa sobre mim? Essa frase parece rude, mas ela não é. Ela é libertadora, porque ela mostra o poder de um homem que não vive em função da aprovação. Alhia. Muitos homens vivem presos ao medo de serem rejeitados, de desagradar, de parecerem duros demais, mas o homem que domina sua mente entende que o verdadeiro poder tá no desapego. E, quando ele diz isso para uma mulher, ele não tá dizendo que não a respeita. Ele tá dizendo que não precisa da validação dela para se sentir inteiro. Isso para uma mulher é extremamente impactante, porque ela sente que tá diante de alguém que não vai se dobrar, que não vai se moldar, que não vai mendigar. E essa firmeza é magnetismo puro, porque o que mais atrai não é o excesso de afeto, é a escassez de dependência. Essa pergunta, no fundo, é um espelho para ela mesma. Mostra se ela é capaz de lidar com um homem de verdade, um homem que se posiciona, que é autêntico, que sabe o que quer e o que não tolera. Se quiser caminhar ainda mais próximo da nossa jornada, clique em Seja Membro e receba conteúdos exclusivos que vão te fortalecer por dentro. A 10ª e última pergunta é a que sela tudo, a que não deixa espaço para dúvidas. É a pergunta que provoca, que testa e que marca. Eu a olhei nos olhos e disse com serenidade: o que você acha que aconteceria entre nós se eu decidisse não estar mais aqui? Essa pergunta não é chantagem emocional, é consciência. É o lembrete de que sua presença não é a garantia eterna, de que o seu tempo não tá à disposição de quem não sabe valorizá-lo. E, principalmente, é o sinal mais forte de que você se conhece, se basta e se honra. Ao ouvir isso, a mulher entra em conflito interno porque ela é forçada a olhar para a realidade. Sua ausência deixaria um vazio ou ela apenas seguiria como se nada tivesse acontecido. É nesse momento que ela percebe o real valor da sua presença. E é exatamente essa percepção que pode transformar completamente o rumo da
conexão entre vocês. Não porque você ameaçou ir embora, mas porque mostrou que tem coragem de seguir sozinho. E isso, para quem estava apenas confortável, é um abalo. Homens que temem esse tipo de postura são os que ficam gravados na memória, porque eles não imploram por afeto. Eles impõem respeito com a leveza de quem sabe que tem valor. Um homem assim não precisa provar nada. Ele apenas existe como tanto peso emocional, com tanta clareza de identidade que não pode ser ignorado. Essa pergunta também serve como filtro definitivo. Se a mulher hesita, se devia esse trata como esse nada faz. O recado tá claro. Mas se ela se comove, se muda o tom, se passa a te olhar diferente, é porque ela entendeu. Ela viu quem você é e no íntimo ela sabe que perder você não seria só uma perda. Seria um vazio real. E lembre-se disso. O homem que é inesquecível não é o que grita mais alto, é o que sabe sair em silêncio e ainda assim permanece presente na mente e no coração dela. Sei. Você quer ser esse homem, o que domina a si mesmo, o que desperta desejo, respeito e admiração, o que não vive a sombra da aprovação alheia. Então comece a usar essas perguntas com consciência. Use-as não como truques, mas como espelhos, porque cada uma delas revela mais sobre ela e ainda mais sobre você. Elas não servem apenas para criar a atração. Elas servem para te posicionar como um homem raro, um homem que pensa, que sente, que observa, que é firme sem ser agressivo, intenso sem ser carente, disponível sem ser descartável. E agora? Eu quero saber de você. Deixe-nos comentários qual dessas perguntas mais te impactou ou qual delas você vai começar a usar. Se quiser, compartilhe também sua data de nascimento ou alguma experiência que se conecte com esse conteúdo. A troca é o que fortalece essa comunidade. Se esse conteúdo te fez refletir, se trouxe valor de verdade, clique agora em inscrever-se e faça parte desse movimento de homens que não vivem por aplausos, mas por propósito. Deixe seu like também, não só por mim, mas por você, para que o algoritmo entenda que você quer continuar recebendo mensagens que te elevam, não que te distraem. Juntos vamos construir uma geração de homens que são fortes, não porque gritam, mas porque sabem quando permanecer em silêncio. Aqui a evolução não é um evento, é um estilo de vida. E, se você chegou até o final, já está trilhando o caminho que muitos não têm coragem de seguir. Nos vemos no próximo vídeo, porque aqui a masculinidade é ensinada com alma.